Bom, pessoal, a gente está começando aqui o primeiro webinar da Rede Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. E a Rede Brasileira, ela é conformada por coletivos, instituições e movimentos diversos que têm como uma pauta comum a incidência das políticas públicas nos municípios. E para o ano de 2017, lá no início do ano, a gente tinha decidido que o tema a ser trabalhado seria a mobilidade urbana. E a gente decidiu ver como que dava para explorar isso, como que dava para colocar pessoas em conexão num país continental como o Brasil. E a ideia foi fazer um webinar, que é uma plataforma relativamente acessível a quem tem acesso à internet, gratuita, e que as pessoas podem participar de qualquer lugar do mundo. E aí, para esse primeiro webinar, que vai ser com a Suzana e o Marcelo, a gente vai falar sobre planejamento e mobilidade urbana, ou planejamento da mobilidade urbana, como é que os planos de mobilidade podem ou não contribuir para a melhoria da mobilidade urbana, para que rumo a gente está indo no Brasil nesse momento em que a torneirinha dos recursos para os municípios não está tão aberta quanto durante o período da Copa do Mundo. Então, nesse sentido, eu queria agradecer a Suzana e o Marcelo por estarem aqui conosco e também quem está ouvindo. Vou lembrar que esse webinar vai ser gravado e a gente vai colocar no YouTube depois para que mais pessoas possam ver. Então, tem essa condição aí, mas acho que não é tanto um problema. E já faço um convite para o próximo, que vai ser sobre governo aberto e mobilidade urbana, que vai ser no dia 24 de agosto, no mesmo horário, 19 horas e 30 minutos. Quem vai mediar é o Renato, lá de São Paulo, do Imaflora, mas mais para frente a gente fala sobre isso. De um lado aqui a gente tem a Suzana Nogueira, que teve uma participação na formação ou no desenvolvimento do plano de mobilidade urbana lá de São Paulo, com uma forte pauta da bicicleta, mas eu vou deixar a Suzana se apresentar. E do outro, o Marcelo, que também se apresenta daqui a pouco, mas ele vem aí com uma trajetória de mais de 20 anos de BH Trans, que também teve um papel importante na formação do plano de mobilidade urbana de Belo Horizonte. Então, para começar, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho aí, 10 minutinhos, dessa sua experiência, o que você viu ao longo desse trajeto, e se você puder também falar um pouquinho da sua migração de setor ou de lado aí, que você saiu do poder público recentemente, está experimentando a vida agora na sociedade civil organizada, para falar um pouco dessa diferença de atuação, como que é importante a gente ter a sabedoria dos tempos do poder público, que não são os tempos da sociedade, como que a gente casa isso? Pode ir, 10 minutinhos. Depois a Suzana fala um pouquinho e a gente fomenta o debate. Bom, vamos lá. Primeiro, me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Amaral, Marcelo Sintra do Amaral. Como o Guilherme já adiantou, eu trabalhei um pouco mais de 20 anos na BH Trans, que é o órgão gestor de Belo Horizonte. Lembrando, acho que a maioria daqui já sabe, Belo Horizonte tem 2 milhões, pouco mais de 2 milhões e meio de habitantes, numa região metropolitana de mais de 5 milhões. Então é uma das, fora São Paulo e Rio, né, a gente está num grupo de cidades aí que tem um tamanho bem razoável e, obviamente, com problemas com igual tamanho, né, nosso desafio de resolver a mobilidade urbana. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei muito tempo na parte de engenharia urbana, depois transporte, e já tinha alguns anos que eu vinha meio desacreditando um pouco do campo da engenharia de transportes como o único capaz de resolver esse problema. Já estava buscando e tentando conversar um pouquinho com outros setores, e final dos meus anos 2000 eu começo uma pesquisa que coincide com a adoção no Brasil do conceito de mobilidade urbana. Passo a buscar nesse conceito de mobilidade urbana uma mudança de paradigma, que eu acho que a gente vinha, o que a gente chamou na década de 90, de uma mudança de uma crise da mobilidade. A gente passa então a buscar uma outra forma de enxergar o transporte, o trânsito, e nesse processo eu fui atrás desse novo conceito, mobilidade urbana, que é olhar para a cidade e para as pessoas, e depois culmina com eu começando a fazer um doutorado na área de geografia,
e olhando para a cidade mais pelo seu espaço, pelo espaço produzido e a forma como a mobilidade estrutura e reflete esse espaço produzido. E agora, recentemente, esse ano, eu saio do poder público, já vinha me envolvendo com movimentos ativistas e associativos, e passo a trabalhar ou com ONGs ou com projetos assim. No finalzinho, se der tempo, eu volto a falar um pouco sobre isso, mas eu acho que antes de falar um pouquinho do que foi essa saída, eu queria situar um pouco a história do plano de mobilidade aqui de Belo Horizonte, que eu coordenei lá desde do seu comecinho. Então, como eu disse, o desafio no começo dos anos 90, para quem planeja, para quem pensa o futuro das cidades do ponto da mobilidade, era encontrar uma forma de mudar esse paradigma, de olhar de uma forma diferente. Não olhar só pelo projeto, pela técnica, pelo recurso, mas tentar encontrar brechas e novos olhares da mobilidade urbana. E o Planmob, o Planmob BH começa um pouco assim. A gente, em 2004, 2005, a gente começa a conceituar aqui em Belo Horizonte o que era mobilidade urbana, o que era mobilidade urbana sustentável, e a gente desenvolve um plano, um diagnóstico preliminar da mobilidade urbana, de uma forma bem compreensiva, relacionando várias questões, a questão ambiental como uma questão emergente naquela época, de não dava para discutir mobilidade urbana sem pensar no seu impacto ambiental. E depois, pelo porte de Belo Horizonte, a gente acaba contratando uma empresa de consultoria, que é a Logística de São Paulo, e entre 2008 e 2010 a gente desenvolve esse plano. Naquele momento já havia o debate da Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que vai culminar com a sua aprovação em janeiro de 2012, mas a gente já tinha participado da elaboração dessa lei, que reproduzia, tentava trazer algumas coisas que vinham do Estatuto da Cidade, que era um novo marco legal, uma nova forma de pensar a cidade. E a gente, então, consegue, no plano de mobilidade, dar alguns avanços. O primeiro, que eu acho, para mim, do ponto de vista metodológico, importantíssimo, já que se a gente quer mudar a realidade, a gente não pode usar a mesma método, a mesma lógica que a gente vinha trabalhando, e o setor de transportes trabalhava com a lógica de planejamento que já tinha mostrado que não era capaz de dar conta do problema. A gente vai e coloca a demanda antes da oferta. A gente vai e coloca a gestão da demanda antes da melhoria da oferta. Pensar planejamento da mobilidade, pensar mobilidade urbana, primeiro pelo que se quer, como que a gente quer que as pessoas se desloquem na cidade, para depois dizer como que o sistema de mobilidade responde a esses desejos. Isso não nasce do nada, nasce da constatação da insustentabilidade, e a gente vai trabalhando, então, buscando novas metodologias ao longo do plano, nos frustrando um pouco de não conseguir, naquele momento, dar passos maiores do jeito que a gente queria, mas a gente chega, em 2010, com um plano que, de alguma forma, ele avança e ele estrutura a cidade com esse olhar mais amplo, tendo alguns princípios, esse princípio da humanização da cidade como um princípio básico, e estruturado em 4 pilares que a gente chama, não é só isso, mas tem 4 pilares. O primeiro é o uso do solo, né, e a política urbana como precursor da mobilidade urbana. Ninguém pode pensar a mobilidade sem pensar como que a cidade está sendo constituída, como as atividades estão sendo distribuídas no solo, e uma das primeiras medidas de um plano de mobilidade é fazer adequações, propor adequações, ou discutir o seu plano diretor e a sua lei de uso e ocupação do solo. Um segundo, associado a isso, mas um segundo pilar, inspirado lá por Curitiba e outras cidades que avançaram nisso, é que, junto com a discussão do uso do solo, vem uma rede estruturante do transporte coletivo. Não dá para uma cidade como Belo Horizonte não ter uma rede estruturante, e esse conceito de rede vai permear um pouco o plano como um todo. Um terceiro eixo, que é os modos ativos, na época a gente ainda chamava de modos não motorizados, mas passamos aos poucos, estamos tentando passar aos poucos para o conceito de mobilidade ativa. Na época, era entender que a gente tinha que estimular e criar uma cidade resgatando espaço para o pedestre, espaço para a bicicleta, e nos 2 casos a gente consegue e avança propondo rede. Tanto a rede cicloviária fazendo parte do plano diretor urbano, que a gente vai avançando nisso até 2014 conseguir aprovar, já que a rede viária já fazia parte do planejamento urbano. E criar uma rede de melhoria de calçadas, de melhoria de caminhamento a pé, como parte também da estrutura da cidade.
E, por fim, não menos importante, é o quarto pilar, que é reduzir o uso do automóvel na cidade. Com esses 4 pilares, a gente tinha um bom plano, com boas intenções, mas com uma série de defeitos. Um deles era a participação, com que a gente não conseguiu, na época, ter uma participação popular muito ativa. E logo depois do plano pronto, um pouco depois do plano pronto, em 2013, a gente solta um decreto que institucionaliza o plano e propõe a sua revisão a cada 4 anos, junto com a revisão do plano diretor. E em 2014, a gente faz uma revisão desse plano de mobilidade, onde valida esses 4 eixos, suas políticas e projetos, com ampla participação. Foram 8 meses de debate com a sociedade, e isso virou um projeto de lei que está na Câmara para ser aprovado, a gente não conseguiu ainda que seja aprovado, e uma revisão técnica, um ajuste nesse planejamento técnico que ficou aí para trás. Meu tempo está acabando aqui, eu queria comentar um pouquinho que, só para esse desafio de ir para a sociedade civil, se eu já vinha buscando essas formas diferentes de olhar para a mobilidade, da política pública, que ela não se bastava na engenharia e nas técnicas, eu já tinha uma sensibilidade, um interesse na questão da política, eu passo a atuar de forma concreta nisso, e na 4ª conferência foi um momento muito importante para ver isso na mobilidade urbana, como a sociedade civil, organizada ou não, incluindo o setor produtivo, universidade, pode e deve participar dessa construção. E aí, fruto do meu doutorado, de um processo de mais de 20 anos, eu saio da Megatrans agora em 2017 e estou um pouco desse outro lado agora, querendo ajudar na construção, inclusive na observação e na garantia de que esse plano seja de fato implantado aqui em Belo Horizonte. Obrigado, Marcelo. Você economizou 1 minutinho, então se a Suzana quiser falar aí nos próximos 11 minutos, vai lá, Suzana. Meu nome é Suzana. A minha primeira formação é arquitetura e urbanismo. Desde aquela época, o meu foco era urbanismo, planejamento urbano. E aí depois eu acabei fazendo pedagogia e acho que isso complementa demais a formação, até porque acho que uma das questões do nosso foco aqui é a questão de participação social, né? Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória, mas principalmente do processo de participação social ao longo dessa trajetória profissional. Então, eu entrei na atuação na gestão pública em 2001, passei por diferentes órgãos, trabalhei em consultorias, e aí nisso eu trabalhei em planos. Na época a gente fala planos de transportes, né? A gente tem toda essa questão de nomenclatura que vem sendo discutida, mas uma coisa que era muito clara era, primeiro, a falta de discussão, porque quando a gente fala da participação, eu tenho a participação com os atores externos, que é a sociedade, e a outra são com os atores internos, dos próprios organismos, os órgãos públicos. Então, eu acho que a maior deficiência, ela se dá primeiro dentro dos processos de gestão pública, ou definição das políticas públicas, dessa articulação interna, né? Então, digo isso por participação em São Paulo, do primeiro plano diretor, que, dentre eles, um dos desdobramentos dele era o Plano Municipal de Circulação Viária e Transportes, mas que foi construído como uma forma bastante fragmentada, que eu acho que acaba perdendo muito essa questão de avaliação, né? Então, você às vezes faz o desenho urbano e aí depois você vai trabalhar com essa questão de tentar ver como que o transporte se encaixa, né? Mas não são coisas pensadas juntas necessariamente. Com todos os méritos que eu entendo, né, do plano diretor atual de São Paulo, ter sido discutido amplamente, ter sido discutido inclusive as questões urbanas conjuntas com transportes, mas eu acho que isso é uma das questões que precisam ser pensadas como melhorar efetivamente dentro das lógicas das políticas públicas. Então, participação social, então, é um processo muito recente do meu trabalho. Eu me lembro que eu fiz alguns trabalhos como em Recife, Goiânia, e buscando pessoas que atuassem ou que tivessem interesse nos segmentos específicos,
e haviam poucas pessoas, ainda não havia muito essa questão forte do entendimento da importância da participação social, apesar de no Brasil a gente ter leis que definem isso desde 2007, como foi da lei da Política Nacional de Saneamento, né, que os processos fossem feitos sempre com controle social. Na prática, isso ainda começou a se desenvolver depois, e eu considero, no caso, principalmente da bicicleta, que essa discussão surgiu com os movimentos de cicloativismo. Os movimentos surgiram com um foco, o foco não era necessariamente atuação direta nas políticas públicas, mas eu acho que são os segmentos fundamentais que transformaram essa visão e a visão de planejamento nas políticas públicas. Aí, contextualizando um pouco da questão do que aconteceu em São Paulo, então, o plano diretor foi aprovado em 2014, com muitos debates, muitos grupos de diferentes segmentos, tanto de enfoques urbanos como de mobilidade, etc. E, paralelo a isso, a gente tinha a questão da bicicleta. Ele estava dentro de uma proposta do programa de governo, mas a questão é como que eu faço, como que eu envolvo. Então, foi muito complexa, porque ela não tinha uma fórmula, né? Tinha que se constituir. E, assim, a minha percepção é que ela foi, primeiro, fundamental no processo. No início do processo, quando a gente começou as discussões, tentando resgatar tudo o que havia já sido planejado na cidade de São Paulo e trazer isso, as próprias pessoas que representavam os movimentos, elas também não tinham a clareza do que seria constituir um plano cicloviário. Então, eu acho que era assim, era uma aprendizagem que a gente tinha que ter de todas as partes. E o envolvimento dos atores internos, que atuam nos órgãos, no organismo, especialmente no nosso caso, que era a Secretaria Municipal de Transportes. Então, acho que isso foi muito rico, o fato da gente envolver áreas como operação, planejamento de diferentes óticas, sinalização, e acabar tendo envolvimento por pressão dos grupos de ciclistas e cicloativistas. Acho que isso foi muito rico. E aí eu tenho que colocar um destaque que é assim, né, que foi a consolidação disso dentro de um grupo oficial, né, na gestão pública, porque muitas vezes a gente abre os canais, mas a gente tem que, na verdade, formalizar como uma forma, como uma maneira, de fato, da gente poder pensar, inclusive, num processo contínuo de trabalho e de desenvolvimento. Então, quando foi constituído o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, um dos segmentos dele é bicicleta, também tem um segmento que daí eu vou até contextualizar, que é a questão de mobilidade a pé, né, que veio depois da bicicleta. Acho que isso foi até uma derivação e um reforço muito importante. E aí, nisso, foram constituídas câmaras temáticas para discussão de fato, das políticas, no caso da política cicloviária. Então, acho que a constituição da Câmara Temática foi extremamente rica. Então, tem 20 representantes oficialmente definidos, e isso é publicado, né, no Diário Oficial. E esse processo foi muito rico, por quê? Porque a partir dessa Câmara Temática, nós começamos a constituir algumas discussões inicialmente que eram muito de negociação do que o poder público vai fazer, o que os segmentos sociais querem, mas a gente começou a ampliar isso com vários ciclistas regionalizando, ampliando a discussão por região, o que as pessoas consideravam importante, o que elas vivenciavam. Então, eu considero que esse foi um processo extremamente rico e importante. Nesse processo, a gente consolidou um plano de mobilidade, a parte do eixo bicicleta dentro do plano de mobilidade, pensando aí num planejamento da cidade até o horizonte de 2030. Tá? Então, isso foi constituído, finalizado, né? A regulamentação do plano de mobilidade foi finalizada em fevereiro de 2016. O que eu considero aí importante, até falando do plano de mobilidade? No caso do segmento que é a mobilidade a pé, foi tão interessante que não houve uma organização por parte da gestão pública, uma iniciativa de chegar e falar, nossa, nós vamos fazer como bicicleta todo um trabalho, um aporte de mobilidade a pé, seja por falta de estrutura, seja por falta de entendimento, quem deveria fazer ou não deveria fazer. E a própria sociedade civil organizada fez a proposta inicial, que era do plano de mobilidade, né, o segmento mobilidade a pé. E eu acho que isso é um processo bastante rico,
que de fato a gente começa a entender a importância de se ocuparem esses espaços. Hoje as duas câmaras temáticas elas são ativas, elas são bastante significativas tanto no sentido de articulação, pressão e também proposição e contribuição na gestão pública. Então eu acho que esse é um processo extremamente importante para se considerar. E para finalizar, eu acho que só para também ainda contemplar a questão de participação social, mas uma outra questão importante é a questão da discussão do gênero na mobilidade, né? Quando a gente vai falar de mobilidade ativa, a gente fala muito, e está muito ligado também à vulnerabilidade, a uma série de outros aspectos que a gente tem aí associados. E em São Paulo, tanto a Câmara Temática de Bicicleta quanto a Câmara Temática de Mobilidade a Pé, quanto os representantes do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, eles estão representados de forma paritária. Então, hoje a gente tem, né, dos 20 representantes, 10 mulheres, 10 homens, representando cada segmento. Então, eu acho que esse é o primeiro avanço em termos de participação dentro da gestão, amplia a qualidade das discussões de gênero, eu acho que isso é fundamental dentro do processo, e aí com isso a gente consegue qualificar, inclusive trazendo a importância de ter outros dados para a gente conseguir melhorar, de fato, esse processo de pensar e planejar a mobilidade na ótica das pessoas também, dessa vulnerabilidade que a gente tem ainda muito pouco discutida nas cidades, né? É isso. Obrigado, Suzana. Você também economizou um minutinho. Bom, estão chegando algumas perguntas aqui, então eu vou tentar casar elas um pouco. E primeiro pode ser para você ou para o Marcelo, quem quiser responder. Gostaria que os dois respondessem, mas a ordem tanto faz. Mas a gente pode seguir, né? O Marcelo começa e depois a Suzana. Eu queria falar um pouquinho sobre essa evolução do conceito de mobilidade, na época lá de transporte e trânsito, mobilidade, agora mobilidade urbana sustentável e agora tem a tal da mobilidade urbana de baixas emissões. O que isso implica no plano de mobilidade, nas políticas de mobilidade, essa evolução de conceito? O Marcelo estava falando que há pouco tempo o plano de mobilidade urbana de Belo Horizonte falava não motorizado, agora fala em mobilidade ativa ou transportes ativos. O que essas pequenas mudanças que a gente enxerga num plano e que às vezes são difíceis de levar para a sociedade, tem como impacto na mudança de comportamento? E por que eu estou perguntando isso? Porque uma pergunta que chegou a gente vive numa sociedade que estimula o consumo, o individualismo o tempo todo e o uso do automóvel. E a gente está falando aqui sobre algo que vai quase de encontro a isso, ou seja, bate de frente com o uso do automóvel. Como é que a gente faz, Marcelo, Suzana, com essa coisa da gestão da demanda, melhoria da oferta, que todo mundo gostaria de viver numa cidade melhor? Alguns acham que primeiro você põe a oferta, outros acham que primeiro você faz a gestão da demanda. O que vocês enxergam assim, como possibilidade real para que as cidades, dentro dos seus determinados contextos, levem adiante a melhoria para além de plano, mas na política pública em si? Marcelo, 3 minutinhos. Oh. 3 minutos. Bom, primeiro, eu acho que um ponto de partida que é fundamental, acho que provavelmente todos que estão aqui hoje já refletiram sobre isso, já têm isso claro, que a gente está exatamente tentando mudar uma cultura, mudar uma sociedade que é carrocrata, e ela não é carrocrata só porque tem uma indústria de automóvel, algumas indústrias de automóvel, mas são processos que foram construídos durante décadas, inclusive produzindo o espaço urbano para o automóvel. Então, a localização das atividades, dos subúrbios, a forma como as ruas foram feitas, o estreitamento de calçadas, tudo que foi pensado durante décadas foi sendo para o automóvel. Essa é um ponto de partida, uma questão de fundo, que é difícil você começar falando isso, porque quando você esbarra em quem entende a sociedade pelo status quo, tem muita dificuldade, fala, então você odeia o automóvel. Eu até odeio o automóvel, mas a questão não é essa. A questão é, eu odeio o automóvel, mas deixando claro, eu uso o automóvel. Mas a questão a sociedade não pode ser carrocrata. A gente tem que reverter
esse contraprocesso que vai ser muito difícil. E como que você reverte? Com palavrinhas? Não sei, mas com o conceito que está por trás e com um processo de reconstrução, talvez a coisa possa acontecer. Então, quando a gente falou da sustentabilidade, né, a sustentabilidade vem lá, toda uma discussão ambiental que vem de 72, das discussões, primeiro encontro ambiental no mundo, o Clube de Roma, lá na frente o relatório Brundtland, que vai definir o conceito de desenvolvimento sustentável, preocupado com as próximas gerações, e a gente se apropria disso para a questão da mobilidade urbana. Isso é um encontro de agendas, existe uma agenda ambiental, existe uma urbanização da agenda ambiental, na hora que você pensa o espaço urbano como o nosso meio ambiente, o meio ambiente urbano. E tem um encontro de agendas, que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia, que a agenda ambiental ela não resolve a mobilidade, ela quer resolver as questões ambientais. E a agenda da mobilidade pode ou não contribuir com a mobilidade, com a questão ambiental. Então, é nesse processo que eu acredito, né? Eu acho que a palavra-chave para mim nos últimos anos, até na minha aproximação da geografia, não sei se tem alguns geógrafos aqui, mas na geografia e até na economia política, você trabalha muito nessa lógica de pensar que são processos que são construídos. Eu entendo, primeiro, que o planejamento é um processo, né? O planejamento não é um plano, não vamos nos iludir que um plano, o melhor plano do mundo resolva nada. Se esse processo de fazer planejamento não se realizar, tentando, acompanhando a sua implantação, monitoramento, envolvimento dos diversos setores, aí a gente tem que sair um pouquinho das nossas bolhas de Facebook e tentar dialogar com os setores produtivos, alguns setores formadores de opinião, a própria mídia, para tentar alguns diálogos e avançar alguns passos, alguns pontos. Fazendo isso, a gente vai reavaliando, inclusive, os nossos próprios planos. Os nossos próprios planos de mobilidade, eles foram e ainda são, a gente vê e lê isso pelo Brasil inteiro, ótimos planos, os melhores planos são listas de boas intenções. Hoje é muito fácil escrever num plano, colocar num papel que a minha cidade é sustentável, porque ela tem mobilidade ativa, porque ela tem prioridade à mobilidade coletiva, etc. E a gente é contra o carro. Mas na prática a realidade não é essa. Então, a gente precisa de fato ter metas e ter formas de que o plano vá avançando. E aí eu queria fazer um link, já levantando a bola aí para a Suzana, eu adorei ela formada em pedagogia, porque eu sinto às vezes que a gente está no processo pedagógico mesmo, e começa na gente mesmo, né? Começa na gente, a gente tem que mudar isso, quando eu comecei a mexer com mobilidade urbana, tinha 20 anos que eu não pedalava, eu adorava bicicleta. Primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bicicleta para mim, para minha esposa, para meus filhos, para todo mundo pedalar e a gente começar a viver a cidade pedalando. Fui andar de ônibus, fui andar a pé. Você tem que viver em si mesmo essa transformação. Isso é muito importante, isso é muito óbvio, talvez, para algumas gerações hoje que já estão muito antenadas, né, sintonizadas com o papel de cada um. Mas o segundo passo dessa pedagogia são os nossos pares, né? A gente estava a Suzana ainda está dentro do poder público, eu estava até outro dia, e tem que convencer os técnicos de prefeitura, e tem que ensinar, eles foram formados. O cara que quis mexer com engenharia de tráfego, gente, é porque ele gostava de carrinho, ele gostava de pensar a cidade para resolver aquele problema. E o cara que mexia com transporte gostava de ferrorama, gostava da técnica, e não pensava a cidade, não tinha uma noção mais urbana. Então a gente tem que passar por esse processo, a gente está passando. Aí são ciclos nesse processo que eu acho que a gente está vivendo em diversos setores aí. É assim que eu vejo essas mudanças de paradigma e de palavrinhas. Vai lá, Suzana. 5 minutinhos também. Eu vou começar ao contrário, que eu vou começar com uma fala do Marcelo, aí depois eu vou para o cerne, né? Da questão que eu entendo o seguinte, Marcelo, a gente está ainda bem. Se você for pegar os cursos superiores, a gente está mudando as óticas e os temas de formação, né? Então, a mobilidade urbana, que não é mais engenharia de transportes, ela está dentro aí agora da faculdade de arquitetura, tem agora um segmento específico de design, que é desenho das cidades, né? O desenho das pessoas, a cidade para as pessoas. Eu fico muito satisfeita quando eu vejo, né? Que de fato a gente está avançando até onde a gente está discutindo mobilidade, né? Porque ela sai de fato
de eu ficar avaliando qual que é a capacidade viária, se o MOVE tem efetividade ou não, se o ciclo semafórico podia ser otimizado, e não com a lógica das pessoas, e sim com a lógica de eficiência apenas ou fluidez, né? Mas voltando aqui ao nosso tema que eu acho fundamental, e complementando o que você já falou, além de termos planos, a gente já tem leis, né? Então, a gente tem a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e antes dela, a gente tem a lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima. E aí, em São Paulo, em cima dessas leis, tem leis municipais, né, tanto de mobilidade urbana, também como mudança do clima, em que elas definem na prática o seguinte, né, o espaço é finito. Então, e as cidades têm espaços finitos, e elas têm uma lógica de quanto maior as cidades, elas têm a questão de densidade por uma questão de oferta de redes de serviço. Então, obviamente, eu tenho que otimizar. Quando eu tenho que otimizar o espaço, eu tenho que sempre fazer o quê? Pensar no coletivo em detrimento ao individual. Então, acho que o primeiro exercício é isso. Toda vez que eu vou falar em mobilidade urbana, eu tenho que pensar em qual que é essa rede coletiva que eu tenho na cidade. Eu acho que esse é fundamental mesmo para quem gosta e quer trabalhar sobre a ótica da mobilidade ativa. Eu tenho que ter um entendimento sempre claro de que essa rede coletiva, ela tem que estar minimamente estruturada para eu conseguir fazer com que essa cidade tenha um mínimo de oxigenação no deslocamento. Paralelo a isso, eu tenho que complementar. O que eu acho que a mobilidade ativa, ela traz nas cidades, e que eu acho que é fundamental? Ela traz o caráter de ocupação dos espaços e a ocupação dos espaços para as pessoas. Então, quando a gente fala dessa questão do desenho, tanto para a mobilidade a pé ou pedestre, por bicicleta, a gente está falando o quê? Eu estou ofertando a infraestrutura para quê? É para circular, é para ocupar. Então, eu acho que é isso. Ele traz uma outra reflexão de que qual é o desenho de cidade que eu quero. Então, quando eu me aproprio do espaço público, eu acabo me incomodando, inclusive, com as coisas que afetam o espaço público. Se eu tenho um espaço em que eu simplesmente circulo, às vezes eu não vejo, por exemplo, se um ônibus está emitindo um poluente ali visível, mas aquilo não está, eu não circulo por ali, não me incomoda. Né? Quando eu começo a ocupar os espaços, eu começo a perceber aquilo que está no entorno. Então, eu entendo que, além de uma ação física da definição dessa questão da circulação, eu tenho que entender a ocupação, porque, como você falou, somente quando as pessoas se apropriarem desses planos e dessas ações, é que de fato a gente vai conseguir mudar. Então a gente vê que a questão, por exemplo, da polêmica que foi da bicicleta em São Paulo, ela não foi só em São Paulo, ela é uma discussão mundial, né? Hoje eu li um artigo de Berlim, da polêmica que tem também dessa questão, de você chegar e falar, nossa, mas para que bicicleta? É tão importante, eu vou tirar o espaço dos carros. E eu acho que tem uma coisa que eu normalmente trabalho na minha argumentação. Eu acho que não é o tirar o carro, é você desestimular o seu uso, né? Então, eu acho que como tudo pode ser usado racionalmente, assim como a bicicleta pode ser usada racionalmente, né? O fato de alguns de nós sermos um pouco mais viciados em bicicleta, a gente tem que entender que são possibilidades, e as pessoas, eu entendo que nós, quando pensamos em políticas públicas, a gente tem que pensar o máximo possível de como as pessoas podem querer se deslocar na cidade. E aí, quando a gente discutia muito a questão de projetos cicloviários, eu sempre falava, gente, nós que somos loucos, que andamos no trânsito, não é a gente o público-alvo. Eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar numa pessoa de idade, eu tenho que pensar numa criança, eu tenho que pensar no entregador. Assim como a gente discute muita acessibilidade na mobilidade a pé, o cadeirante, a gente acaba esquecendo disso quando a gente fala muito da mobilidade por bicicleta. Então, eu entendo que é fundamental quando a gente pensa como eu quero ocupar os espaços. A partir do momento que eu ocupo, que eu trago isso e essas possibilidades, eu começo a criar um outro desenho de cidade, que traz aí uma reflexão que não foi a questão, mas que eu gosto, vou deixar até aqui como um tema para instigar, em que momento a gente vai poder pensar em espaços compartilhados nas cidades. Porque hoje a gente trabalha muito a lógica de segmentação dos espaços para circulação, porque a gente ainda não tem maturidade, entendo eu, na minha percepção das grandes discussões, de entender que o compartilhar é aquilo que a gente tem que buscar lá na frente, né? Então, para eu buscar o compartilhar lá na frente, qual é o meu processo a nossa trajetória e qual é o papel aí dos movimentos sociais
dentro dessa atuação. Então, é isso que eu deixo aqui para essa questão. Márcia, Suzana. Eu vou deixar 2 perguntinhas para o Marcelo e 2 para a Suzana, e aí vocês vão diminuir o tempo de resposta para 3 minutos mesmo. Marcelo, isso eu estou conectando com as perguntas que o pessoal está fazendo aqui para mim. Existe uma questão que é fundamental, que é quem vai pagar a conta disso tudo? Ainda que essa conta seja baixa, ainda que ela seja alta, é preciso que se pague a conta. No imaginário, especialmente dos gestores e técnicos, vindo dessa engenharia, dessa coisa da obra, a resolução passa por grandes obras enormes, metrô, viaduto e tal. Mas, de repente, existe uma forma mais criativa, mais lúdica, que envolva as pessoas, que envolva a molecada, as crianças da cidade, para resolver um problema daquela rua ou um problema da cidade como um todo. Como é que faz, Marcelo, para a gente estimular essas alternativas que são, às vezes, gratuitas e que vêm muito mais do desejo da mudança do que do dinheiro, mas também como é que faz para viabilizar o recurso, por exemplo, para construir, enfim, um BRT, se for o caso daquela cidade? Essa é uma questão. E uma segunda, conectada a essa, está vindo agora a discussão municipal dos PPAs, que são os Planos Plurianuais de Ações, que é onde o governo começa a projetar o gasto dele para os próximos 4 anos. E aí seriam 2018, 2019, 2020 e 2021. O que você acha que os movimentos sociais, se a Suzana quiser responder depois também essa questão, o que os movimentos sociais podem fazer para incidir, para influenciar que esse plano de 4 anos norteie as ações do governo para uma mobilidade urbana sustentável de baixas emissões? Essas são suas 2 questões e eu faço depois para a Suzana para não ter tanto tempo de pensar. Bom, vamos lá. Bom, eu acho que você tocou nessa questão, na primeira pergunta, essa questão de quem vai pagar a conta, você já começou a responder, né? Na verdade, quando a gente não tem dinheiro para pagar a conta, a gente não tem que aumentar a conta, né? A gente tem que gastar menos, tem que pensar soluções mais baratas, pensar uma cidade de uma certa forma mais barata. Isso me lembra uma coisa que eu queria pontuar do que a Suzana fala, da lógica da estrutura da cidade pelo coletivo e a mobilidade ativa como complementar, uma visão que eu tenho aprofundado bastante, que é enxergar a cidade nas suas diversas velocidades. A cidade ao mesmo tempo, existe uma cidade rápida e existe uma cidade lenta. E essa cidade lenta é essa da rua, essa que a gente pode parar, o direito à imobilidade. Mas a gente precisa da cidade rápida nas suas conexões, estruturando a cidade. Nesse conjunto de coisas, a cidade lenta é muito mais barata que a cidade rápida. E modificar a política urbana é muito mais barato do que fazer projeto de BRT ou de metrô, sair correndo atrás das pessoas que foram morar longe. Então, toda essa lógica de gestão da demanda, de você criar políticas que vão diminuir a necessidade de gasto, ela é uma lógica diferente, é aí que eu acho que a gente pode modificar um pouco. E aí eu vou diferenciar uma coisa que me ajuda muito a pensar a mobilidade urbana, como um conjunto de projetos e políticas. É o macarrão e o molho do macarrão. A gente não pode, e aí é um erro tremendo de muitos políticos, de dizer que não pode fazer nada pela mobilidade porque não tem dinheiro. Ao contrário, quando você não tem dinheiro, aí é que as políticas podem te ajudar a fazer. Você, às vezes, com uma única penada, né, com uma única proposta, com uma única lei, ou com uma única portaria, ou com uma única ação, você pode resolver vários problemas, não gastando e às vezes até arrecadando mais recursos. Então, eu acredito muito no poder das políticas, acredito que a gente deva avançar num tema muito polêmico no Brasil, que é se apropriar do custo social que o automóvel traz para a cidade, a gente conseguir tirar de alguma forma esse recurso para investir no sistema de mobilidade, em outras coisas da cidade, e acho que naquelas 2 agendas, a agenda ambiental e a agenda da mobilidade, um dinheirinho que está aí para a gente usar e usar de forma criativa é o dinheiro ambiental, o dinheiro verde. Tem fundos verdes internacionais, tem fundo de filantropia que já está com carimbinho verde. Esses dinheiros, Belo Horizonte soube usar alguns desses recursos
para fazer alguns dos seus projetos, não tão grandes, mas projetos médios ou projetos transformadores. Eu acho isso muito importante. Eu não acredito que a gente vai resolver a mobilidade urbana com bilhões e bilhões de reais. Eu acho que isso não é resolver, isso é uma solução fácil e impossível de acontecer. Acho que o desafio é a gente criar esse pacote de projetos e políticas. Mas o plano plurianual nesse sentido, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter o dinheiro. A gente tem que ter o dinheiro, tem que ter o orçamento, e como você trouxe aqui para a pauta, na verdade a gente está falando de um planejamento de longo prazo, né, de São Paulo e de Belo Horizonte a 2030. Em BH a gente tem planos para 2020, metas para 2025 e 2020, e 2020 é aí, né? 2020 é o final desse prefeito que foi eleito em qualquer cidade. Então, o que vai orientar o investimento nos próximos 4 anos é o PPA ou PPAG, dependendo da cidade. Aqui em BH é PPAG. Então, nesse plano plurianual é importantíssimo, e é importantíssimo que esse ano várias cidades, aqui em Belo Horizonte também, agora eu já do lado de cá, sociedade civil, tenho participado disso, garantir que aquelas promessas que a gente defende, que a gente acredita de uma cidade mais interessante, se reflitam de fato no orçamento dos próximos 4 anos, criando rubricas e criando dinheiro para o que a gente quer, mas deixando de gastar também com o que a gente não quer. Né? Esses viadutos, a pavimentação, uma série de lógicas que são dadas como naturais na cidade, esse desplanejamento, a gente tem que ter coragem de encarar e tem que abrir um pouco esses instrumentos e começar a disputar. Não vai ser fácil, mas a gente tem que começar a fazer isso e depois, ano a ano, ir acompanhando como é o processo aí que algumas cidades estão fazendo. Valeu, Marcelo. Suzana, pegando o gancho do que o Marcelo falou, de que planejamento é processo, e do que vocês dois falaram sobre a importância desses espaços compartilhados, eu queria te colocar uma questão. Hoje em dia, as pequenas práticas, pequenas políticas que têm sido feitas com relação a gênero nas cidades segrega o ônibus, segrega o vagão, e isso vai um pouco contra o que vocês acabaram de dizer. Como que você acha que, nesse processo de se planejar, da esperança que a gente tem de que a sociedade evolua para um lugar mais interessante, mais equânime, como que as mulheres podem fazer para que esses espaços compartilhados sejam primeiramente espaços de respeito e depois de outros tipos de interação? Essa é uma questão. E a segunda questão é uma que chegou para a gente também, que é a importância da educação na mobilidade, ou a conexão entre as políticas educacionais e a mobilidade e a cidade de uma forma geral. Eu sei que você tem filhotes e que isso faz parte do que você vive, não só na vida privada, mas também na vida profissional. Então, fala para a gente um pouquinho dessa importância da molecada ocupando os espaços públicos e como que isso pode refletir numa cidade, inclusive, mais inclusiva, porque uma cidade que, a mim parece, que é boa para uma criança, ela vai ser boa para a maior parte das pessoas. Essas são as duas questões aí, você tem 3 minutinhos para resolver isso. Chama o Luiz para responder aí, Suzana. A Suzana estava aí no comecinho, ele que tem que responder. Mãe, vamos de bicicleta, mãe. Vamos lá. Eu acho que, então, vou emendar aqui para responder a questão de compartilhamento. Vou pegar e emendar aqui a fala do Marcelo, que é assim. A partir do momento que eu segrego, qualquer lógica, de qualquer modal, eu tenho que ter um investimento, né? É inteligente? Então, quando eu vou segregar um vagão de trem, eu tenho que, no mínimo, ter um acompanhamento operacional. E eu estou resolvendo o quê? Né? Fora daquele espaço, isso não acontece? Então, eu entendo que é o seguinte, né? Quando a gente vai discutir gênero, a gente tem que discutir essa questão em todos os espaços. Porque senão não existe, né? Como que eu me segrego na rua andando de bicicleta, né? Então, quer dizer, você vai ter... então a gente faz a ciclovia A que você pode, a B não pode, né? Eu entendo o seguinte, eu acho que a gente tem um problema de, historicamente, a cidade ter sido desenhada, o sistema viário ter sido desenhado por pessoas que não tinham o foco de entender que as pessoas estavam circulando ali e que elas tinham outras questões de vulnerabilidade. Então, a lógica é de se repensar o desenho e se repensar de novo a ocupação. Então, ontem mesmo a gente estava num workshop do lançamento do manual de ruas compartilhadas
e que a lógica é a seguinte, bem básica, quando eu compartilho, eu evito, inclusive, a necessidade de investimentos em infraestrutura. Né? Então, se eu compartilho uma rua, ali tem que se organizar, eu tenho que deixar também as pessoas organizarem. Não adianta você chegar e falar, eu vou organizar tudo. Né? Então, eu acho que tem uma questão aí muito importante de se pensar quando que eu quero. Mas, na minha compreensão mais clara de todos os processos, é que quanto mais você une pessoas diferentes, com perfis diferentes, com essas restrições, e essas pessoas dialogam e debatem, mais se cria um processo em que a gente chega a um entendimento comum e melhor para todos. Porque a gente só aprende na interação com o diferente, a gente não aprende na interação com o igual. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, entrando nisso e daí falando também de educação, porque isso também é um ato de se educar, né? A gente acha que muitas vezes a educação está muito afeto à criança, mas eu, na verdade, eu sempre tenho uma questão do seguinte, não adianta eu chegar e achar que um grande projeto educacional ou uma grande cartilha vai resolver. Eu acho que esse debate tem que estar primeiro, entre nós. O Marcelo falou e colocou para mim muito bem. Primeiro, a gente tem que entender se isso a gente acredita, a gente está vivenciando, e a gente está vivenciando entre nós para a gente entender as dificuldades, que é o nosso exercício aqui, né? Que fica a polêmica, né? Quem vai de bicicleta, se é seguro ou não é seguro, como que tá ou não. E essa discussão, ela tem que acontecer em todos os espaços. O que eu acho que muitas vezes a gente se reúne, dialoga, conversa, mas de assuntos diversos, menos os que importam. Então, a gente tem que trazer esse tema como uma discussão social. Para eu entrar com esse assunto na escola, eu tenho que ter como discussão social. Eu só trago o assunto da baleia azul na escola quando ele já virou uma repercussão. Você fala, por que os outros temas não são interessantes? Né? Então, eu entendo que a mobilidade é exatamente isso. Ele já é um tema que está em discussão. Se a gente for pensar 6 anos atrás, 8 anos atrás, isso era ainda muito frágil, mas hoje eu acho que a gente já tem essa pauta muito importante. Assim como a questão de gênero. A questão de gênero a gente está engatinhando, né? Então, a gente, como questões raciais e etc., a gente fala, não tem problema, está tudo encaminhado, a gente fez uma ação específica, não. A gente tem que estar discutindo em todos os espaços, a gente tem que estar vendo como estão as composições, tanto na organização, no setor público, nos segmentos, quem está participando dessas discussões, será que essa discussão de gênero, ela está contemplando, de fato, as diversas pessoas que sentem na pele essa questão do que são essas dificuldades da mobilidade relacionadas a gênero, porque é muito fácil para mim, muitas vezes, falar morando num lugar X, né? Eu não estou lá na periferia, na ponta, que eu estou pegando a minha bicicleta, ou estou caminhando até um ponto qualquer, às 6 da manhã, que passa por outras questões muito mais complexas. Então, eu acho que isso é muito importante. Né, da gente chegar e colocar isso de fato em discussão. E aqui, só para encerrar, que eu entendo que essa parte está contemplada, mas que eu queria complementar uma questão do Marcelo aqui, ainda em termos, porque é uma das coisas que eu mais busquei em todo o meu processo de trabalho, é a questão de fontes de financiamento. O investimento, principalmente em mobilidade por bicicleta e mobilidade a pé, são extremamente pequenos ou até insignificantes quando a gente fala nos investimentos de mobilidade em praticamente qualquer cidade. Né? Então, é o que o Marcelo colocou, eu tenho Fresa, Recap e tal. Então, eu vou dar um exemplo bem prático de São Paulo, que você teve um gasto aí de 120 milhões em 4 anos, com 400 quilômetros de infraestrutura. 120 milhões para o universo de São Paulo, ele foi a construção aqui de 2 viadutos que transpõem um rio, que não chega a uma capacidade aí que você considera, você fala, nossa, mas será que havia essa necessidade? Os fundos que foram utilizados, então, de dotação orçamentária direta, ele representou 30% do orçamento, discutido daí, né, com todos os trâmites, e o restante foram em fundos, tá, de financiamento ambientais. Tá? Então, apesar de haver uma discussão que eu acho que é fundamental, que são os recursos de fundos de multas poderem sim serem utilizados para investimentos em mobilidade ativa, hoje já existem possibilidades dos fundos ambientais eles poderem ser utilizados no investimento em mobilidade ativa, principalmente porque eles estão ligados ao que a gente falou, esses fatores ambientais. Então, eu só queria deixar isso colocado,
porque eu acho que é uma das questões que as pessoas acabam tendo dúvidas, muitas pessoas me perguntam, e aí quando eu falo, nossa, mas era qual o fundo que era? Eu falei, não, é o fundo, no nosso caso a gente utilizou o Fundo Especial do Meio Ambiente, mas eu já fiz uma pesquisa de fundos que poderiam ser utilizados, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente entender, inclusive os fundos nacionais, que a gente ainda não tem rubricas específicas, acho que é o caso de, às vezes, se avaliar e tentar incorporar isso como formas, de fato, da gente pensar em cidades mais saudáveis, né? Obrigadaço, Suzana. A gente está aqui caminhando mais ou menos para o final, mas eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo e uma para você também, com um tema que eu acho que é muito importante para quem está participando e para quem vai ver, que é a participação social, essa tal de participação social. Marcelo, chegou uma pergunta aqui que era o seguinte: Belo Horizonte é uma cidade avançada no que tange a participação social? Esse processo ele nasce agora ou ele é construído já tem alguns anos, com a prática ele foi se aperfeiçoando? E isso teve algum tipo de incentivo do poder público para acontecer? Acho que, já que eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre isso, eu queria que você falasse só das conferências de política urbana, como que elas vieram sendo construídas, e onde que elas estão legalmente no município. Se você puder falar em 3 minutinhos, é bom. Bom, Belo Horizonte tem uma tradição de participação, o que não quer dizer que ela seja melhor nem pior do que outras cidades. Ela é boa para Belo Horizonte, em alguns momentos ela se reconstrói, ela se destrói, a cooptação dos setores de participação pelo Estado, etc., que vem, na verdade, desde 93, com uma sequência de gestões populares ligadas ao PT, um prefeito muito bom que teve, que foi o Patrus Ananis, depois foi ministro. E desde então a gente teve orçamento participativo, a gente teve conselhos, a gente teve comissões, isso formou e dialogou com os movimentos sociais que vinham da década de 70, 80 e tiveram pela primeira vez na história um espaço para gerir a cidade, para acompanhar a gestão da cidade, principalmente na inovação do orçamento participativo. Isso se esgotou, foi um processo que foi muito bom no começo, se aperfeiçoou e foi se esgotando e culminou na própria crise do modo petista de governar, da forma que o PT administrou aí as cidades e o país. E a partir de 2013 a gente está vivendo essa retomada desse processo. Então, o que eu vejo que acontece hoje em BH nesse lugar? Uma disputa um pouco, e uma disputa positiva, em certa forma, de grupos novos, de pessoas novas ou mobilizadas recentemente, numa forma nova de participação e enfrentando ou dialogando com os dinossauros da participação que vem aí há 10, 15, 20 anos ocupando esses espaços de debate. Isso tem sido interessante. E um dos espaços que a gente tem é a Conferência de Política Urbana, que o plano diretor de BH foi feito com várias inovações na época, antecipando o Estatuto da Cidade em 96, uso misto, desenvolvimento urbano pautado na capacidade de cada local, etc. E a cada 4 anos ele passa por uma revisão. Esse processo de revisão que envolve os conselhos, envolve as associações comunitárias, envolve movimentos sociais, envolve o setor técnico, que é muito palpiteiro e é muito ativo, que são os CREAs, OABs, IABs, e hoje em dia ONGs, hoje em dia outros grupos, e envolve o setor produtivo, que além de ter os espaços tradicionais deles, eles também ocupam esses espaços participativos com algum respeito, mas um nível de igualdade entre o setor popular técnico e o setor empresarial. E as conferências elas têm esse papel. Na última conferência, que foi em 2014, eu coordenei o grupo de mobilidade urbana, que foi muito interessante, que ao mesmo tempo que tinham grupos de tarifa zero, você mesmo, Guilherme, estava lá representando os ciclistas, você tinha a CDL, comerciante, empresariado, setores mais tradicionais, e de vez em quando alguma pessoa que já estava mais tempo nessa conversa. E foi muito rico o debate, e precisou, inclusive, de vocês discutirem um pouco fora desses espaços, criando consensos e trazendo para dentro. Então, eu enxergo um pouco hoje em Belo Horizonte a riqueza desse conjunto. Não vou ter tempo de falar mais, podia ficar mais 2 horas aqui. Obrigado, Marcelo. Suzana, nesse mesmo sentido da participação popular,
e da participação social nesses processos políticos, eu queria te fazer uma pergunta. Para você participar, você tem que ter um espaço, né? Você não participa sozinho. Então, como que as pessoas, especialmente os coletivos, organizações, movimentos sociais, podem identificar quais são esses espaços no arranjo institucional das cidades? E como é que você faz se não tiver esse espaço para abrir esse espaço, assim, na tora? Porque também tem esses momentos, né, que você tem que falar, a gente quer esse espaço para discutir, a gente quer assim assado. Como é que faz isso, para identificar esses detalhes e tal? Então, tem várias formas, né? Mas eu entendo sem dúvida que, assim, quando a gente vê com os movimentos do ativismo, eles significam exatamente isso. Eu quero alguma coisa, de alguma forma. Você pode dialogar comigo, não dialogar, mas eu quero uma mudança. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Ele aparecer. Eu acho que os movimentos que eu conheço de diferentes lugares aqui do Brasil, eles vêm se colocando muito positivamente, muito assertivamente, que é assim, primeiro eu tento uma conversa, vamos conversar, vamos tentar dialogar, mas mesmo quando acontecem esses espaços, por mais ou não formais, eu acho que tem uma outra questão que é a mais complexa, que é, de fato, esse diálogo acontece e se pactuam coisas que vão acontecer ou não. Né? Então, a gente também tem num processo histórico, muitas vezes, o espaço de participação em que eu escuto todo mundo, mas eu executo o que eu quero. Né? Ou, enfim, ficam aquelas questões. Eu acho que não tem uma fórmula única. Entendo que esse processo ele é de construção e reconstrução, né? Pedagogicamente falando, é a gente fazer um planejamento, atuar e estabelecer estratégias, digo isso dos próprios movimentos, né? Em que momento eu dialogo, em que momento eu vejo se está tendo retorno, em que momento eu vejo que a gente precisa mudar as estratégias, as ações, em que momento eu entendo que eu tenho que aprofundar mais esse debate, porque ele está muito superficial, porque, na verdade, é isso, é um eterno processo de mediação e continuidade. Então, não tem jeito. Eu acho que, assim, a participação social, ela requer também isso, um determinado, essa calma, planejamento, empenho. Por isso que eu acho fundamental se apropriar dessas ferramentas. Eu entendo que hoje, o que o Marcelo colocou, essa questão que a gente tem dos conselhos históricas, a gente tem tido um formato também que diminuiu muito, né? Quais são esses processos legítimos de participação? A gente acabou transformando eles em processos mais de instâncias formais e não efetivas, mas eu sempre falo, a gente quando percebe que esses espaços existem, a gente quer constituir, a gente tem que ocupar, porque por alguém eles serão ocupados, então entendo que a gente tem que ficar ali, plantar a sementinha, encontrar pares, porque a gente tem pares sim, né? E o que eu acho mais rico que nesse nosso processo aqui é da gente fazer essa troca em rede, trocar essas experiências, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, o que deu certo, o que não deu, porque é nesses processos e nesses encontros que a gente consegue, de fato, ir amadurecendo e estabelecendo força. Lembrando que, assim, de todas as percepções que eu tenho, que eu já ouvi, eu acho que hoje, em vários locais que eu já participei, eu escuto assim, o maior receio das pessoas é dos movimentos de ciclistas, que são os mais bem organizados no Brasil. Então, assim, já está dado, já aprendeu. O que eu acho é que quem está começando tem que entender e integrar, e eu acho que quem está aí tem que pensar novas estratégias para, de fato, fortalecer e não deixar e desestimular, independente de qualquer contexto que possa aparecer, que a gente não vai avançar. Obrigadaço, Suzana. A Lígia vai falar aqui 2 minutinhos, aí depois o Marcelo fala 2 para encerrar, fala o que quiser, uma mensagem final ou não. Bom. E você também, depois, Suzana, fala isso 2 minutinhos e a gente encerra só para também não adiantar demais na hora. Lígia, vai lá, 2 minutos. Boa noite, gente. Eu sou Lígia do Recife. Fazer um convite para vocês rapidamente. A gente vai ter agora aqui na cidade de 7 a 10 de setembro, Bicicultura, que é o maior encontro nacional de bicicleta, cicloativismo e cultura. E o tema desse ano é especificamente revolução, tanto pelos 200 anos
da invenção da bicicleta com os 200 anos de Revolução Pernambucana. Um movimento local aqui que, durante a monarquia, sonhou que podia derrubar o status quo e teve aí um mês e meio de democracia. Bom, e aí a programação de bicicultura vai ser muito para movimentos mesmo, para você pensar contexto político atual, formas de organização, formas de ação e como você consegue realmente reverter o quadro, desenhar a cidade que você quer. Ele é especificamente para pessoal que luta pela bicicleta, mas a gente tenta fazer discussões gerais de mobilidade ativa e de movimentos sociais como um todo. Então, eles são todos convidados, 7 a 10 de setembro, aqui no Recife. É um feriadão. Aproveitem todos que aqui vai estar fazendo sol. Obrigado, Lígia. Marcelo, 2 minutos para a gente encerrar, depois Suzana, e aí é isso. Marcelo, seu som tá mudo, velho. Agora foi. Primeiro, eu queria passar 3 recados finais aqui. O primeiro, em relação à participação, focada mais na questão do planejamento das políticas públicas. Eu estou vendo que teve muita gente aqui, o Maurício acabou de sair, ligado a movimentos de observatórios, né? Em Belo Horizonte, a gente teve esse cuidado desde o começo de que o processo de planejamento incluísse a criação e fortalecimento de um espaço de observação do planejamento, que é muito diferente do trabalho normalmente de conselhos e comissões que estão ligados mais à gestão, ao problema do dia a dia. O planejamento exige um pouco um processo de aprendizado diferente, uma paciência maior, mas nem por isso é menos importante. Então, o primeiro recado é a gente incluir a participação, inclusive no monitoramento posterior dos planos. O segundo recado eu já falei lá no começo, mas eu acho que tem que voltar a insistir. A gente tem que fazer diferente. Vamos pensar diferente, criar métodos diferentes, não dá para repetir. E a gente, às vezes, tende a enaltecer a forma predominante e reproduzir coisas que já deram errado. Então, vamos ser criativos, dá trabalho, mas vamos ser criativos. E o terceiro recado tem a ver com esse também, e uma das formas de ser criativo, de fazer diferente, é não pensar numa pauta plana. A mobilidade não é uma pauta plana, não é uma pauta plana nem dentro da própria mobilidade, não existe solução única de mobilidade, não existe solução nem para a cidade como um todo, não existe uma solução única, muito menos a nossa pauta de mobilidade não tem que incluir outras questões como gênero, raça, inequidade, questões sociais, acessibilidade, etc. Então, eu acho que é o último recado que eu queria dar. E, finalmente, fora Temer. Suzana. Bom, eu queria agradecer muito. Acho que essa atividade é muito interessante. Queria sugerir aqui para vocês que eu vou fazer as próximas, e aí indicar aqui para o pessoal que está participando dessa, mas das próximas também, indicar aqui do lado, né, onde vocês atuam, porque no meu caso eu não conheço, que às vezes até ajuda um pouco a gente a tentar pegar algo que pode ajudar a contribuir no trabalho, né? Apesar das pessoas que me conhecerem saberem que eu estou sempre disponível aí, mas tá, às vezes para tentar enriquecer um pouco esse processo. Queria também deixar aqui colocado que eu acho fundamental a gente aprofundar a questão de mobilidade de gênero. Entendo que essa é uma pauta que a gente traz outras questões bastante interessantes quando a gente fala tanto da mobilidade urbana, mas dessas questões outras sociais que estão aí envolvidas. E queria falar que, infelizmente, Lígia, eu não vou conseguir ir para a bicicultura, mas eu desejo que seja um sucesso. Acho que quem ainda não conhece, tiver a oportunidade de ir, realmente tem que ir, porque é um local em que realmente tem essa troca de experiências. Eu entendo que é extremamente rico todos os processos que aí acontecem. Acho que tem inúmeros projetos bacanas que a gente acaba podendo aprender e fazer uma troca de experiências, tá? Então, eu agradeço muito, fico aqui à disposição e
Fora. Olha, Suzana, o Paulo, lá de Manaus, vai falar 30 segundos e depois a gente encerra aqui. Eu vou só dar um último recado. Paulo, 30 segundos, velho. E aí, Com esse pessoal, boa sotaque noite. maravilhoso. Só para falar um pouquinho aqui também, a gente promove aqui em Manaus há 6 anos o Fórum de Bicicletas Manaus. É uma forma que a gente tem de levar essa mensagem da bicicleta. Então, assim, a Suzana já veio aqui, já conhece um pouco dessa nossa experiência, o Guilherme também é parceiraço nosso, velho conhecido aqui de Manaus. Então, assim, é uma forma que a gente busca de atingir os não ciclistas, né? Então, esse ano vai ser bem interessante porque o fórum ele vai ser focado em comunicação, ou seja, a gente vai estar fazendo um trabalho de sensibilização dessas pessoas, inclusive o poder público, que já prometeu estar presente, né? E aí a gente está numa expectativa danada, porque está vindo muita gente boa, que fala muito bem de bicicleta, e a ideia é que a gente atinja cada vez mais um público diferente, um público que comece a se transformar numa massa crítica, né? Que nem a Suzana falou, né? Os ciclistas são mais organizados. Vamos começar, então, a ensinar esse povo a como se organizar e como pressionar ainda mais o poder público para que as coisas realmente possam acontecer. O fórum é daqui a 15 dias, está todo mundo convidado. Minha casa já está cheia, mas a gente arranja um cantinho se quem quiser vir. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Parabéns, Guilherme, pela iniciativa. Show de bola. Valeu, Paulo. Então, vou só aproveitar e fazer o jabá, acho que vale super a pena ir a Manaus, quem conhece, e a Recife também. São 2 fóruns incríveis que vão acontecer aí no próximo mês. Para encerrar, brigadaço, Suzana, obrigado, Marcelo, pela disponibilidade desse tempo precioso seus. Obrigado a galera que assistiu. Suzana, rapidão, rolou uma apresentação lá em cima no chat de quem estava presente naquele momento. Então, se quiser dar uma olhadinha lá. E mobilidade e gênero, vai rolar um webinar, possivelmente Lígia que vai puxar isso aí. Então, acho que setembro ou outubro vai ter. Só fazendo uma propaganda de novo, no dia 24/8 tem outro webinar que é sobre governo aberto e mobilidade, que é o Renato que está puxando, que é um tema interessante, inclusive porque tem uma discussão do PPAI, que tem muito a ver com transparência dos gastos públicos, processo participativo e tal. Então, é isso. Obrigadão a todo mundo, boa noite e até.